Olá, tudo bom? Aqui está direito autoral e direito de imagem. E eu queria agradecer primeiramente ao Marcelo, ao tempo que ele está dando, aqui é a segunda vez, a segunda tentativa que estamos fazendo. Ah, aliás, tentativa não, já está dando certo, ainda bem. Peço desculpa a todos que porventura não puderam assistir da última vez. E vamos lá para conversar com o Marcelo um pouquinho. Marcelo, tudo bom? Tudo bem? Como vai, Luciano? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um Eu que prazer conhecer, agradeço. mesmo que virtualmente. Mas estou aqui para esse bate-papo aqui e conversar sobre direito autoral. Só um minutinho. Então vamos lá, Marcelo, me conta um pouco da sua carreira, como é que foi o início, como você começou a trabalhar. Assim, você pode começar da época do direito para passando E, pela fotografia ou foi o inverso? não, não. Na verdade, a minha formação acadêmica é em direito. Me formei em 2000, mais uns 2, 3 anos de estágio e já tenho um chãozinho. Quando a gente olha para trás aí, a idade acusa um pouco, mas dá para 16 anos, 17 anos de advocacia. Em 2009, eu entrei num curso para aprender a fotografar. A fotografia sempre foi uma paixão, mas uma paixão um pouquinho mais reservada, sem compromisso. E em 2009 eu resolvi falar, não, vou aprender alguma coisa diferente do direito, né? Mesmo porque é um ramo um pouco mais tenso, mais pesado, né? Não que a fotografia não tenha responsabilidade, mas é um pouquinho diferente. A gente trabalha mais com problemas do que com prazer do cliente. E aí comecei a estudar fotografia, na verdade não parei de estudar até hoje, e logo no curso eu falei, olha, isso aqui pode ser uma profissão ou uma segunda profissão, e quando aquilo me tocou mesmo, eu passei por quase todos, né, segmentos da fotografia, mas tocou muito mesmo quando eu comecei a fotografar moda. Hoje eu estou destinado, assim, estou dedicado à fotografia de moda e um pouco de publicidade musical, que são shows, capa de CDs. Em 2009, antes mesmo de terminar o curso, eu já tinha alguns clientes, né? Então consegui atender de forma satisfatória e não parei até hoje. A minha rotina varia entre advocacia e fotografia. Ah, legal, me diz uma coisa, mas na advocacia você já entrou com direito autoral? Quer dizer, você se Não, formou? eu tinha Como foi feito. que você se especializou nessa área? O que te chamou a atenção? Eu já tinha feito 2 especializações em outras áreas, né? Pós-graduação, não aguentava mais estudar outras áreas. E como eu vi uma demanda muito interessante e tinha pouquíssimos colegas que falam sobre direito autoral e ainda menos, né, muito menos voltado para a fotografia, eu já atendia, já prestava assessoria, né, jurídica para colegas, e eu me fiz a pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em 2010, alguma coisa assim, voltada para o direito autoral. Né? Foi mais uma pós que eu concluí, devido à demanda e também pela oportunidade de juntar a fotografia ao direito. Porque chegou uma hora que a minha carreira foi para um lado, de advocacia, a fotografia foi para o outro, e elas não conversavam, né? E eu falei, e agora, né? Onde eu vou atuar? E foi uma forma também de unir, né? A fotografia com a advocacia. E eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, meados de 2010, a especialização. Legal. Me diz uma coisa, como foi essa transição em termos de negócios, assim, eu digo, é muito difícil para as pessoas falar, pô, eu sou advogado, ou sou professor, ou qualquer outra profissão, e resolver Uhum. também ser fotógrafo e tal. Você chegou a Uhum. parar um, hoje qual pesa mais no seu dia a Hoje dia? hoje está igual. Hoje É está igual. igual. Mesmo porque, assim, quando eu estava começando na fotografia, eu achava um pouco engraçado, né? Eu mesmo às vezes me pegava dando risada, assim, porque de manhã eu já me peguei no fórum, à tarde fotografando,
e à noite dando aula de fotografia, que eu também dou aula de técnica fotográfica e composição. O que foi interessante foi o linguajar, o modo de raciocínio, o modo de pensar, isso, a informalidade da fotografia, que Isso você infelizmente... acha que atrapalhou ou tipo, Não, eu te ajudou estranhei. você ter Não, estranhado? não chegou a atrapalhar, mas eu Mas estranhei. diante aos seus clientes, eles reparavam que você era mais formal, ou talvez o jeito de escrever, porque tem toda aquela forma que o advogado tem que escrever, tem tudo. Sim, Você aquela chegou a formalidade reparar isso? que requer. Não, eu tentei, assim, eu acho que foi uma adaptação rápida, mesmo porque eu não sou advogado 24 horas por dia, né? Então eu trato uma relação um pouco mais natural com as pessoas. Então eu entendia que era um prestador de serviço, né? Mas pela formação em direito, eu assim, eu privilegiava o mínimo de formalidade, um bom e-mail trocado, um bom orçamento feito, porque não tem como eu não pensar como advogado, né? Falei, olha, se eu fizer uma boa negociação, tudo muito amarradinho, dando segurança para mim, dando segurança para o meu cliente também, né? Eu não vou ter problema no futuro. Tanto é que eu tive, eu acho que um desgaste em 5 anos de fotografia, um ou outro desgaste, assim, mas não gerou ação judicial, foi alguma coisa que eu resolvi na fase amigável mesmo. Mas quando eu falei da informalidade, é o mercado. Eu estranhei um pouco, porque fica muito no fio do bigode, né? Como assim? Tipo, Então, um acordo, falou, olha, você me contrata para prestar tal serviço, um lookbook de verão para a campanha de 2014. Tá? E isso fica, no máximo, num e-mail trocado, né? E aí dá problema. Se o fio do bigode for realmente cumprido, eu acho excelente. Eu acredito ainda na palavra e num acordo verbal. Eu acredito. Só que só isso deixa a desejar, e mesmo porque dificulta a vida de um advogado caso alguém descumpra esse acordo, né? Ele tem uma validade. Qual é o problema? O problema é você produzir prova. Ah, o A falou alguma coisa, o B falou outra, e quem é que vai provar? não tem nenhuma prova, né? Fica uma palavra, cada um com a sua palavra e o juiz que vai decidir. Pela minha experiência, a formalidade pode causar algum problema em termos daquela imagem do fotógrafo. Mas Ah, do que você acha importante o cara se cercar exatamente no momento que ele começa um acordo com o cliente até o final? O que vai tá, bom, garantir os direitos deles, digamos assim? tem que ter um conhecimento mínimo de direitos autorais, tem que ter um bom contrato feito por um profissional, né? Não adianta você baixar um contrato da internet e achar que ele vai resolver toda a tua necessidade, toda a tua relação com o cliente. Não vai ser assim. E uma tratativa, assim, se o fotógrafo ele já está se colocando como profissional, ele tem que se portar como? E aí ele já entra na qualidade de prestador de serviço. E ainda tem o Código de Defesa do Consumidor, que vai ser tendencioso ao cliente do fotógrafo. Tá? Então, não basta segurar uma câmera, ostentar uma câmera e falar, olha, eu sou fotógrafo, estou no mercado. Eu sempre falo para os meus alunos, com os meus professores, já conversava isso em sala de aula, eu falo, olha, pelo que eu estou vendo, pelo que eu vi, a fotografia, ela é um dos ramos mais interdisciplinares que eu já vi. Você tem que ter uma boa noção de marketing, você sabe bem disso, uma noção de direito, tem que conhecer muito sobre o ramo que você vai atuar, sobre o mercado, sobre o concorrente. Então ela abre um leque tão grande que você não precisa se especializar em nada, né? Tanto é que nos cursos que eu dou, na palestra, eu não quero transformar ninguém especialista em direitos autorais, não é essa a pretensão. Mas passar ferramenta para que o profissional, quem está atuando no mercado, tenha o mínimo de conhecimento para quê? Garantir os seus direitos e oferecer segurança para o cliente. Então, mas Eu falo isso porque... Oi, pois não. Desculpa te interromper, só para deixar claro. O ideal, então, seria quando o fotógrafo está começando a sua carreira profissional, ele resolve ganhar dinheiro com a fotografia, ele ter a consultoria de um profissional de direito,
que possa excluí-lo também no direito do consumidor, que eu acho que hoje, para quem fornece, atende clientes direto como casamentos, newborns, que é uma boa parte dos fotógrafos que atuam, eles têm que respeitar o direito do consumidor, porque eles lidam com o consumidor direto, correto? Exatamente. E eu sinto que, pelo menos eu não sei qual a sua opinião, mas eu sinto que há uma falta muito grande nesse ponto. Quer dizer, infelizmente a nossa profissão tem esse lado artístico que a gente se sente ofendido em alguns momentos, mas o que você acha nesse ponto do direito do consumidor? Eu sei que não é sua área, mas é importante, você falou isso agora. Acho importante a gente bater um pouquinho nessa tecla. O que você acha que o fotógrafo realmente tem que saber em termos do direito do consumidor e como ele pode se proteger para que não tenha problemas como fornecedor? Entendi. Olha, primeiro, cumprir o que promete, né? Entregar, em termos de quantidade e qualidade, aquilo que foi tratado, tá? Segundo, fazer um contrato bem elaborado. Não é contrato de 10 páginas. Os meus, eu sou muito objetivo quando eu entrego um contrato para um cliente. 2 páginas, no máximo 3. Porque ali, assim, primeiro que tem a parte psicológica de assinatura do contrato. Não adianta eu jogar um calhamaço de folhas e o cliente falar, e agora? Você está dificultando a minha vida ou você vai me ajudar? Então, eu prezo por ter um contrato objetivo, né, claro, completo, que dá justo para as 2 partes, mas que seja relativamente sucinto. Tá? Então tem que ter uma assessoria de um profissional, só que eu vejo, é até natural essa preocupação. Quando o fotógrafo está estudando, ele vai querer saber sobre iluminação, sobre equipamento, sobre composição, sobre técnica, enfim, aí dependendo do ramo que ele vai atuar, ele começa a fazer os cursos ou estudar por conta, em busca desse ramo. O direito autoral, o marketing, a relação comercial fica em segundo plano, mesmo porque ele está investindo já na matéria dele, né, que é a fotografia. E as outras disciplinas ou os outros ramos que envolvem a fotografia ficam em segundo plano. Eu vejo isso. Tanto é que eu sempre falo, eu brinco, né, em aula, falo, olha, o meu curso de direito autoral, ele não concorre com nenhum outro. Todo mundo vai querer aprender a fotografar newborn, depois, sei lá, quem gosta de estilo vai comprar um curso de estilo. Direito autoral é o último investimento que o profissional faz. Mas não é puxando sardinha para o meu lado ou para os outros colegas que atuam na área, mas é fato. Isso eu já vivencio isso, né? Eu estou no mercado há 2 anos, não tenho um contrato. Eu acho que assim, o fotógrafo que está atuando dessa forma, ele está numa aventura, né? Numa aventura ali que de mais cedo ou mais tarde tem um problema. Porque eu acho inconcebível você entrar num ramo e não conhecer o mínimo do que você pode ou não fazer. Né? Eu acho que não são aventureiros. Me estendendo um pouquinho mais. Porque eu sempre falo o seguinte, olha, se você ganha uma causa, se você tem a tua foto usada de forma indevida, a gente vai entrar com uma ação e vai ganhar, depende do orçamento, depende de uma circunstância, mas vai ganhar, sei lá, 50, 60 mil, 100 mil reais. Tá? Tem um caso agora de 120 mil reais que eu estou pedindo. 60 mil reais, 100 mil reais não deixa ninguém rico. Né? Você vai trocar de carro, vai fazer uma viagem, trocou 3, 4 lentes, acabou o dinheiro. Tá? Pode levar por um patamar um pouquinho acima, mas você não fica rico. Agora, você como profissional, se você tem uma ação de 60, 80, 100 mil reais, vai quebrar o teu negócio. Você vai sair do mercado, porque essa execução vai ser tão grande, tão pesada, que eu acho que para você pagar e depois voltar para o mercado vai ser difícil. Então, fora o medo, né? Oi? Fora o medo e a preocupação, né? Quer dizer... Entendeu? Quando ganha, ganha, mas não muda tanto. Mas quando perde, é drástico, né? Realmente o problema é muito grande. Mas, enfim, é uma questão de conscientização, Luciano, eu acho. Eu acho que com o tempo a gente vai, através dos congressos, no grupo da fotografia, Direito na Fotografia no Facebook, os outros colegas advogados também, as boas escolas que têm essa disciplina. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas que vai conscientizar aos poucos o mercado de fotografia.
de conhecer essa parte do direito autoral. Isso, vamos focar um pouco mais no direito autoral agora. Aham. Você me diz uma coisa, uma coisa que eu percebo muito hoje é a falta de informação. Os meus workshops que eu dou geralmente são voltados para marketing e administração, mas Certo. sempre vem a pergunta do direito autoral. É Uhum. uma das mais assim, e a quantidade de perguntas e dúvidas que as pessoas têm é muito grande nesse ponto. Então, a minha pergunta é: quais seriam os pontos básicos que um fotógrafo tem que entender aonde terminam os seus direitos, aonde começa, o que ele tem que saber, qual seria o principal, de mais Tá. importante nesse ponto? Bom, O, vamos traçar aí dos dois, tipo, três pontos. o que a legislação garante para ele e o que não garante? Quando ele pode se sentir roubado, né, ou Aham. quando ele pode até estar, infelizmente, se apropriando Utilizando. da obra de alguém, né? Entendi. Bom, um grande tópico que eu acho que gera muita dúvida e é básico é quem é o autor de uma fotografia. Às vezes nem o fotógrafo sabe, tá? Principalmente quando lida com parcerias ou fotógrafo freelance. Entendendo quem é o autor da fotografia, acho que resolve grande parte dos problemas. Tá? Eu já ouvi dizer, de forma equivocada, que o dono, né, o autor da foto é quem clica, não necessariamente quem clica. A lei de direitos autorais, ela privilegia a criatividade. Então, se você criou aquela imagem, e é um texto legal, né, diz o seguinte, a obra protegida é aquela que deriva do espírito humano, né, se passou pela tua concepção de criação, você é o autor. Se você Isso é trabalhou... importantíssimo, isso é uma coisa que nem eu realmente não sabia. Eu Aham. achei que no Brasil fosse quem produzisse, né, quem Não clicasse, necessariamente. né? Não Não necessariamente. necessariamente, porque a mera execução de uma foto não dá o direito ao fotógrafo, aquele que clicou, à autoria. Não necessariamente. Tá? Um exemplo que eu faço sempre, um paralelo, depois a gente volta para a fotografia. Eu não sou arquiteto, não sei desenhar uma planta, mas me passa na minha cabeça um apartamento. Vou lá, pego numa sulfite, totalmente sem escala, desenho ali onde eu quero o quarto, o close da cozinha, enfim. Aquilo está totalmente fora, mas a ideia inicial passou pela minha cabeça. Eu criei aquilo. Chego no arquiteto e falo, olha, coloca essa foto, essa planta aqui em escala, no AutoCAD. Ele vai ser mera ferramenta. Ele não participou da criatividade, ele só executou. O conceito técnico, a formação dele, não lhe garante a autoria daquela planta baixa, por exemplo. Uhum. Assim como o fotógrafo. Se eu falo, Luciano, vamos fazer um retrato de uma pessoa. Ó, Luciano, põe um ISO 800 por causa da luz, põe uma velocidade aí 1/60, já coloca no modo monocromático, abaixa um pouquinho o ponto de vista, pega ela ali com uma 10, 15 milímetros para dar uma distorcida e põe o ponto de vista ali embaixo para ela ficar sei lá, um retrato que eu acabei de passar pela ideia. Você pega a câmera e faz exatamente isso que eu fiz. Você criou essa foto? Não criou, você executou. A autoria de quem é? É minha. Tá? Se você falar, Marcelo, e se a gente mudar aqui ou pôr um enfeite ou eu criar tal luz? E aí você está agregando com incremento criativo. E aí você passa a ser a ter a qualidade de coautor. Então a gente trabalhou junto no incremento criativo. E aí No vira caso uma... de agência de publicidade, quando você recebe um layout, Isso. né, você basicamente tem que recriar aquele layout, aquela criação do diretor de arte da agência, e você tem que recriar aquilo, transformar numa imagem aquela ideia principal. Obviamente ele é o detetor dos direitos autorais, né? Creio eu, pelo que a gente está conversando nesse ponto. O fotógrafo? Não, o diretor de arte. Ele criou o layout, ele falou... entra nos direitos conexos também, né? Quem participou? O diretor de arte, talvez o cliente, tem os direitos conexos. Quem incrementou lá na criatividade daquele set de fotografia, se o fotógrafo ele opinou e alterou alguma coisa, sim, ele pode ser coautor. Mas se ele só montou e reproduziu aquela ideia concebida, que é comum, na publicidade acontece isso, né?
A ideia vem da dupla criativa, vem do cliente também. Quem trabalha a criatividade é o pessoal da agência, e aí chega o briefing para ele executar. Ali, o incremento criativo dele, a possibilidade de criar, de ser autor, está muito reduzida, ou às vezes é quase zero. Então ele é mero executor. Mas aí entra uma outra questão, uma outra pergunta que eu tenho. Quando eu faço um orçamento, uma agência, recebo layout, eu faço orçamento com base naquilo, um dos pontos que eu tenho que colocar é o direito de uso de imagem. Isso. Né, eu tenho que ceder, eu tenho que fazer um acordo com eles, né, quando importante fazer. Um direito de uso de imagem. Aí eu lhe pergunto, se ele é um coautor, por que eu teria que ceder? Eu só estou cedendo a parte que me cabe. Exatamente, me surgiu essa dúvida agora, porque... É uma praxe, né, da publicidade, por exemplo. Se realmente o fotógrafo fosse considerado o autor, vamos supor que ele realmente criou, ele entrou com incremento criativo. Nessa foto, nessa campanha, ou enfim, nessa imagem que vai ser publicada nos meios de comunicação, deveria ouvir o nome do fotógrafo, tá? Fulano de tal. Só que isso não acontece. Então o mercado trabalha de uma forma e muitas vezes ele não se coaduna com o que a lei prevê. Existe o mundo do ser, né, que é o nosso mundo real, e o do dever ser, que é o mundo do direito. E às vezes esses dois mundos entram em choque. Já começaria por aí. Então, um dos direitos morais, por que eu estou falando tudo isso? Porque o direito autoral, ele tem o direito moral e o direito patrimonial. Um dos direitos morais é inserir o nome do autor para o resto da vida, toda vez que for publicada aquela fotografia. Tá? Quando a gente cede para a agência, ou para o cliente, ou para alguém que nos contrata, a gente cede os direitos patrimoniais, como autor. Tá? E aí, os direitos patrimoniais falam sobre a exploração econômica da obra. E aí faz um contrato e prevê qual a modalidade. Ele vai usar para quê aquela foto? Vou usar para uma campanha de 6 meses numa revista de grande circulação. Ótimo, vai ser esse o uso definido. Terminou 6 meses? Extingue aquela seção de direitos ali, e aí o fotógrafo volta a ser detentor dos direitos morais e patrimoniais. Tá? Então tem um período e um território que deve ser posto um contrato para o cliente utilizar aquela determinada foto. Não sei se te respondi, foi essa mais ou menos a pergunta? Não, deu para entender. Existe uma diferença entre você ser o autor e você licenciar alguém a usar aquela imagem, né? Explica isso um pouco melhor. A lei de direitos autorais, só para o internauta anotar aí, que é a 9.610/98. Quem quiser ler na íntegra, entra no site do Planalto, o site oficial, www.planalto.gov.br. É o site mais confiável, que é o site oficial. Tá? Todas as atualizações da lei estão nesse site aí. Enfim, o que você está perguntando? Não, a diferença de uso de imagem, ele cede o uso de imagem, mas ele não perde o direito autoral da obra. Essa lei de direitos autorais, que eu citei o nome, depois me perdi na resposta, ela tem um sistema híbrido, né, que parte da doutrina, dos doutrinadores escreve dessa forma, eu concordo, me filio a essa corrente, que diz o seguinte: é um sistema híbrido, né, e é muito específico, é uma lei muito peculiar, difícil de encontrar outras assim tão ímpares, né, na legislação. Ela prevê direitos autorais, certo? E aí abre uma bifurcação, direitos morais e direitos patrimoniais. E aí entra o artigo da lei que vai definir quais são os direitos morais do autor e quais são os direitos patrimoniais do autor. Então, se eu faço uma foto e ela está comigo, eu sou detentor dos direitos autorais e dos direitos autorais morais e dos direitos autorais patrimoniais. Tá? O direito moral, por exemplo, ter o seu nome inserido para toda eternidade na foto, toda vez que ela é publicada, isso é inegociável, isso é imprescritível.
isso é impenhorável. Os direitos morais não são objetos de negociação. Tá? Agora, eu posso explorar aquela obra. Fiz uma fotografia e aquela foto, sei lá, uma foto autoral que vai para uma galeria. Tá? Então, a reprodução e a exploração daquela fotografia pode ser negociável, seja com galerista, seja direto com o cliente. E aí, o que você vai fazer? Eu falo, olha, ou então um cliente mesmo te contrata para você fazer um catálogo de moda. E aí, você cede o direito de uso daquelas imagens. Então, são 20 fotos, um lookbook, por exemplo. Eu faço onde eu atuo. Você vai poder utilizar por quanto tempo? Por 6 meses. Qual o lugar? Nível nacional, nível internacional, nível regional. E aí, esses níveis também vai definir o valor. Isso que o fotógrafo tem que entender. O trabalho é exatamente o mesmo. Mas, como aquele trabalho está agregando valor para o negócio do cliente, o orçamento para um nível regional vai ser para um nível nacional vai ser outro, e se for utilizado internacionalmente, o orçamento vai ser outro. Tá? O pessoal fala, não, mas eu vendi por, sei lá, fiz um trabalho, R$2.000 para o cliente, ele pode usar para qualquer destino. Se você autorizou, tudo bem. Mas, regra geral, o cliente pode utilizar para uma modalidade só. Tá? E aí entra a exploração econômica da obra. Tá? Que são os direitos patrimoniais. Aí fala em pecúnia, fala em valor, fala em troca de remuneração mesmo. Continuando nesse assunto ainda, eu queria te perguntar, eu trabalhei com a Get há alguns anos, ainda sou agenciado deles, e sempre que eu conversei, porque eu pensava em vender algumas fotos, eles têm toda uma preocupação com direito autoral e direito de imagem, né? Quer dizer, eles pedem diversos releases, não só de pessoas, como também de prédios, de obras de arte, por exemplo, no caso de aparecer uma pintura atrás, de eu ter os direitos, ou ter autorização para demonstrar isso, obviamente porque eles vendem para o mundo todo, né? Sim. Então eu suponho que eles tenham que se precaver de todas as possibilidades de alguma coisa acontecer. Mas essa confusão de direito de imagem, direito autoral, é uma coisa que sempre me perguntam. A primeira pergunta seria, aonde termina um, onde começa o outro, qual é a diferença básica entre os dois? Né? Para quem nunca conversou sobre isso, entender. Isso realmente é um pouco complicado. Mas para ser um pouco didático, é assim, direito autoral, é a Lei 9.610 de 98, defende o interesse do criador, do autor, no nosso caso, o fotógrafo. Tá? Ótimo. E aí, depois, e quando entra alguém, quando a gente está fotografando pessoas, muitas vezes tem um choque entre o direito de autor e o direito do fotografado. E aí a gente começa a falar em direito de imagem, tá? Quando a gente está utilizando a imagem de uma pessoa naquela fotografia. E aí não é a lei de direitos autorais que vai prever, né? Que vai legislar sobre isso. Vai ser a Constituição e vai ser o Código Civil. E aí, o que eu fiz, né, de forma didática, até no livro mesmo, enfim, no curso que eu falo? Eu criei o que é chamado de microsistema legal. Então, é uma compilação para mostrar para o fotógrafo aonde a gente está. Eu divido o curso em 3 grandes temas, né? Direito autoral, falo todos os direitos e deveres do fotógrafo, em cima da lei e da Constituição também. Depois eu falo do direito de imagem, tá? E aí o direito de imagem é o direito da pessoa fotografada. Até onde eu posso ir como fotógrafo, a partir de qual momento eu estou violando o direito à intimidade daquela pessoa fotografada. E também eu queria um tópico grande que a gente demanda algumas horas lá para passar para os alunos, que fala sobre o direito de fotografar. Aonde eu posso fotografar, o que é logradouro público, posso fotografar em parque. Então, o direito é um só, né? Eu sempre disse, é um só. Mas, para efeitos didáticos, eu abri em 3 grandes ramos, e muitas vezes eles vão, né, se cruzando ali,
se misturando, mas é um pouquinho chato de entender isso. Mas, voltando à resposta, né? Tem o direito de autoral, que trata sobre os direitos do fotógrafo, o direito de imagem trata das pessoas fotografadas, tá? E o direito de fotografar também, que fala mais sobre os lugares, aonde pode, onde não se pode fotografar. Ok. Mas quantos lugares, assim, se diz, eu não digo só, por exemplo, a parte de onde ele pode, onde é legalmente, mas, por exemplo, ele pode fotografar a fachada de uma casa e essa pessoa entrar contra ele na justiça? Isso existe, essa possibilidade? Boa pergunta. A própria lei de direitos autorais, ela diz no artigo 48 o seguinte: obras representadas permanentemente em logradouros públicos, obras situadas permanentemente em logradouro público, podem ser representadas... Essas obras podem ser, no caso de... A fachada. Não só obra artística, não só um... Pode ser uma escultura, uma estátua, enfim, uma pintura, qualquer arte, qualquer obra protegida, né, obras visuais em geral. Se elas estão permanentemente em logradouro público, elas podem ser representadas de qualquer forma, inclusive pela fotografia, por um vídeo, sem que seja necessário autorização do fotógrafo. Então, eu sempre... o exemplo que eu dou... Autorização do fotógrafo ou do autor? Desculpa. Do autor da obra. Seja um arquiteto, seja um escultor. Então, quer dizer, tá na rua e ele tem direito de fotografar. É isso? Tem. Se ela estiver permanentemente em logradouro público. Ah, tá. Aí eu fui pro dicionário. O que é logradouro? Logradouro é rua e praça. Parque não é logradouro. Parque é bem público. Tá? Pertencente a quem? Ou a prefeitura, ou o estado, ou a União. Tá? E aí tem a administração interna deles. Mas se eu estou ali no Ibirapuera, quem está de São Paulo aqui vai visualizar essa ideia. Estou no obelisco. O obelisco está numa praça. Posso fotografar, posso filmar, posso fazer publicidade, sem que eu fira o direito do autor daquela obra. Entrei no Ibirapuera, estou em frente à Oca, que é do Enemar. Não posso utilizar desde que eu tenha autorização. Tá? Principalmente para fins comerciais. Para uso pessoal eu posso fotografar, sem problema nenhum. Tá? Mas quando vai ter fins comerciais... Se você entrar com uma equipe dentro, eles com certeza vão... Acho que vários fotógrafos já tiveram essa experiência. E tem, e continua tendo. O custo para fotografar lá, acho que uns 900 mil reais, na menor das... que eles cobram e dão todas as autorizações. Não é muito difícil conseguir. Exatamente. No caso do Ibirapuera, né, que a gente está falando. Mas eu acho que todas as cidades têm só questão de quem seria a pessoa para se contactar. Agora, a pergunta, dentro desse assunto, quem seria a pessoa para se contactar? No caso, eu preciso fazer um trabalho. Seria a prefeitura? O administrador do parque. O administrador do parque. Pelo próprio site, talvez consiga já o telefone dele, se eles te atenderem, e não vai pessoalmente e agenda. Não aconselho ir com o cliente na hora e tentar fotografar. Porque se o guarda falar que não, vai gerar um estresse, um desgaste, um mal-estar com o cliente, vai perder o teu dia. E aí você já fica nervoso e aquela ideia de fotografar para se divertir, para criar alguma coisa interessante para o teu cliente, cai por terra. Isso não se aplica só à publicidade, se aplica também a quem faz fotografia de noivos, ou até crianças, né? De noivos... No parque público, ou não, já entra... De noivos não está tendo a conotação para fins comerciais, então os guardas, os administradores não estão criando nenhum problema. Tá? Mas se eu estiver fazendo uma campanha publicitária realmente, para divulgar uma marca, e aí vai ter que pagar. É justo, né? Eu acho. Você está explorando... Falando de justiça, bem, a gente tem que considerar que a gente está no Brasil e o sistema jurídico aqui não é dos mais fluentes, eles não fluem tão bem. Você acha... Quer dizer, eu vou te fazer duas perguntas. Você acha que a legislação atual protege os autores? Protege o profissional? E como é por trás disso? Esse processo hoje está lento? Como é que está funcionando isso? Desde a época do estágio é lento. Então faz que eu conheço, né? O judiciário faz pelo menos 17 anos, né? Que é bem lento.
está cada vez pior, porque as demandas são muitas, Luciano. É muita demanda, é muito processo que é distribuído para o juiz, não é uma vontade dos profissionais, do funcionalismo público, o problema é que a demanda é muito grande. Tá? Então eles não dão conta. Por exemplo, no Brasil, um juiz da esfera civil, ele julga mais ou menos uns 3.000 processos. Ou ele tem, julga não, né? Ou ele tem uma demanda... No geral ou de direito autoral? Não, no geral. Não. No geral, tá. No geral, tá? No fórum comum estadual, pelo menos no estado de São Paulo. Cidade de São Paulo, tá? Mas 3.000 processos. Você vai distribuir um processo, ele vai em número 2.900 e pouco. Quer dizer, já foram distribuídos mais de 2.900 naquele ano. E aquilo vai acumulando, porque o processo ele vai demorar 3 anos, 4 anos, se subir para o tribunal um pouquinho mais, se for para o STJ ou STF, mais ainda. O problema nosso, da nossa realidade brasileira, não é o direito material, não são as leis. As leis são muito bem feitas, na maioria das vezes. Se não for uma lei de ocasião, uma lei bem elaborada, por um legislador competente, ela vai ser muito eficaz. Só que ela perde essa eficiência no caso concreto, quando tem que entrar com uma ação. É difícil de aplicar a lei. A lei de direitos autorais ela é uma das mais modernas e mais protetoras para o fotógrafo, para o autor em geral. Ela é de 98, às vezes o pessoal fala, nossa, mas é uma lei antiga. Não é uma lei antiga, é uma lei nova. A outra era de 73. Comparando com o Código Penal, né? O Código Civil era de 1910. Agora em 2002 que teve um novo, né? Então, 20, 30 anos, ainda dá para se considerar uma lei nova, tá? Se o texto for bem redigido. E ela tem uma inteligência, essa lei, que ela prevê condições que naquele dia que ela foi promulgada não existiam. Então, por exemplo, só para citar, ela diz o seguinte, a obra ela pode ser fixada em qualquer suporte que exista ou venha existir. Então, se não existisse a internet, só o papel impresso, naquela época da publicação da lei, ela estaria, se não tivesse esse texto, ela estaria defasada. Mas aí o legislador já previu, falou, olha, qualquer suporte que venha existir, não sei como é que vai ser a tecnologia do futuro, tem um mundo virtual. O fotógrafo que tem uma foto na internet, no seu site, ainda assim ele está protegido. O nosso grande problema é a morosidade do judiciário, né? E um dos motivos é o próprio excesso de demanda. Quais são as etapas que o fotógrafo enfrenta quando ele se sente com o problema, quando ele se sente lesado? Lesado, essa é a palavra. Lesado. Quando ele se sente, qual é o processo? Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer quando ele fala, usaram minha foto ilegalmente, numa forma que eu não autorizei? O que ele deve buscar? Quem ele deve buscar? Qual é a primeira... Antes de mais nada, ele tem que produzir prova. Entrar no site, normalmente é site, né? Às vezes aparece numa revista também. Guarda o exemplar da revista, dá um print screen em termos só, desculpa te interromper, só uma outra questão dentro dessa. Em termos de provas, eu lembro que eu estava vendo algo sobre o cyberbullying, que não é tão fácil produzir provas. O que é aceito como prova legalmente? Né, em termos O direito ele admite 3 tipos de prova. Prova documental, prova testemunhal e prova pericial. No nosso caso, a gente está tentando produzir a prova documental, né? Eu vou dar um print screen na tela, aquilo já é válido. Eu posso também ir num cartório e pedir para o escrevente, para o cartorário, fazer uma ata notarial, só que isso demanda custo. Para ele registrar que naquele site tem aquela foto, inicialmente, aqui em São Paulo, se não me engano, acho que a primeira página é R$300, 300 e pouquinho, e as próximas é 70. Então, se você teve 10 fotos... Mas é um custo que vale a pena? Quer dizer, eu não utilizo, não. Se for só aquela prova que eu tenho, sim. Aí o fotógrafo vai ter que nem gastar, né? Vamos dizer que ele vai ter que investir nessa prova aí. Porque o que vale para mim é o conjunto probatório. Então, desde o e-mail trocado, até uma testemunha que ouviu tal conversa, até aquela foto que está passeando pela internet aí, dá print screen, começa a ir atrás,
começa a montar um conjunto probatório, porque a gente só ganha processo com provas. Tá? Nesse caso, é a nossa prova documental. Tá? Se precisar de testemunha, a gente arrola a testemunha, que conhece os fatos, e se precisar de uma perícia, o juiz vai nomear um perito para provar que aquela foto foi adulterada, por exemplo. Mas a hora que ele viu aquela foto ali, fala, poxa, estão usando a minha foto de uma forma indevida, tem que produzir prova. Tá? E aí volta desde a primeira relação que você teve com o cliente ali, começa a salvar, imprimir, para dar subsídio para o advogado fotógrafo conseguir defendê-lo. Né? E aí uma boa história contada, baseada, né, na legislação, né, no direito e nos fatos, vai convencer o juiz de que o cliente, o fotógrafo, está correto. É o cliente do advogado, né? No caso o fotógrafo, ele está correto e ele vai ganhar a ação. Então, por isso que eu falei, né, que eu falei lá no começo, o fio do bigode, sim, ele é importante. Se fosse só no fio do bigode, seria uma maravilha. Mas é utopia, né? Se dá problema com um contrato assinado, imagine só um contrato verbal. A gente está falando de uma relação, lógico, cliente-fotógrafo, cliente-profissional. Mas e se for uma relação entre... Não existe uma relação, uma pré-relação antes. O que eu já... teve um profissional aqui, lá de São Paulo, que... Eu estou em Novo Hamburgo, né? No Rio Grande do Sul, mas lá em São Paulo teve um profissional, amigo meu, que uma foto dele foi parar num blog de moda. Ele consultou o cliente, não foi ele que autorizou, ele não divulgou, que não tinha esse contrato, era um lookbook no caso. Aí foi parar em vários blogs de moda, utilizando essa foto. Ele entrou em contato com os blogs e eles, obviamente, alguns retiraram, outros não, eu não sei, ainda não acompanhei o caso, mas foi algo assim. Né? Tipo, não existia uma pré-relação. Quem é o culpado nisso? Não é o cliente dele e provavelmente é a mídia que utiliza isso indevidamente. De forma indevida. Aí o que acontece? Ele entrou em contato com eles retiraram. Pelo que eu lembro, pelo que eu acho que eu sei, isso não quer dizer que o dano não possa ser, né, que uma ação possa ser reparada. Né? Como é que funciona isso? Assim, no momento que ele não teve nenhuma pré-relação, ele simplesmente achou a foto dele. Apareceu, que é normal, né? Copia e cola ali do portfólio ou de uma rede social. Isso é cotidiano, acontece todos os dias e infelizmente não vai parar de acontecer. Não vai parar de acontecer. O pessoal usa mesmo na má fé, ou às vezes por ignorar. Quando o pessoal fala assim, olha, tá na internet, é público. Como tá na internet é público? Não é assim, você entra num carro na rua porque está na rua e a rua é pública, você vai embora para casa com o carro? Não, é de alguém, né? De alguém mas o pessoal usa por quê? Primeiro que tem impunidade, primeiro porque é difícil de encontrar, mas sempre aparece, o fotógrafo vai descobrir, estão utilizando de forma indevida. E segundo que tem impunidade e essa morosidade da justiça. Né? Até você entrar com uma ação, o que eu sugiro para os meus clientes? Falo, olha, a ação judicial é a última hipótese. Vamos trabalhar na fase amigável. Eu vou mandar uma notificação extrajudicial, ele vai receber ali através do cartório, já é um texto pesado, já tem toda a fundamentação, e ali eu já peço, falo, olha, você vai, a grosso modo, fala assim, você vai ter que indenizar em tantos reais o meu cliente. Porque você feriu por causa disso, você utilizou sem autorização, você manipulou a imagem, você tirou os créditos ou não inseriu os créditos como deveriam ser feitos. Eu tento, e graças a Deus a gente está tendo êxito, na esfera extrajudicial. É mais rápido, menos custoso para o fotógrafo e tem bastante resultado. Né? Então eu estou indo... Agora, não deu acordo, a gente tem que entrar com a ação. Existe uma lenda de que a ação, o fotógrafo vai ganhar muito dinheiro com a ação. Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, um fotógrafo de jornalismo e de eventos, e ele fez uma foto que foi utilizada pela Petrobras. Ele não entrou na justiça, não fez nada, foi utilizado num anúncio impresso pela Petrobras. Alteraram toda a foto, mas reconhecivelmente é a foto dele. Tá. Ele não utilizou, não fez nada, não, mas aí surge aquela lenda, pô, a Petrobras podia ter tirado um super dinheiro deles. Mas isso não é bem a verdade, né? Os juízes não tendem a ter esses...
É que a gente tem a mentalidade do direito americano, de tanto consumir a cultura americana, a gente acha que, vou entrar, feri o meu direito, né, fui humilhado, vou entrar com uma ação, vou ficar milionário. Nos Estados Unidos acontecem, hoje está caindo um pouquinho, mas ainda assim as indenizações por dano moral lá são estratosféricas. O autor da ação, né, quem sofreu o dano, ele fica rico, realmente ele fica rico, já passa da casa dos milhões. No Brasil, o dano moral ele ainda está engatinhando. E é um instituto do direito que tem livros e mais livros e excelentes doutrinadores que escrevem sobre dano moral. O fotógrafo ele pode ter o dano moral e pode ter o dano patrimonial. Né? Então ele pode, de certa forma, pode ser prejudicado das duas formas. Né? Se eu utilizo uma foto e manipulo e não coloco o crédito, estou ferindo o dano moral dele. Ou então, se eu como cliente, contrato um fotógrafo para utilizar para uma modalidade, o exemplo que a gente está dando aqui, o lookbook, né? Então aquela foto vai ser utilizada para o lookbook. De repente vira uma campanha. E para piorar, né, vira uma campanha a nível nacional. Então, cada violação da lei, falei ali em 4, né? Direito moral, não exceção de crédito e manipulação da imagem. Então já feri 2 vezes, estou acumulando. E aí eu feri o direito patrimonial. Eu falei que era para modalidade de regional, de um lookbook, virou uma campanha a nível nacional. Qual vai ser meu critério de pedir essa ação na petição inicial? O orçamento. Quanto é que custou o orçamento original? Custou R$100 ou custou 5 mil? Se custou 5 mil, por exemplo, vai ser 5 mil para não inserção de crédito, 5 mil para manipulação de vida, 5 mil para uso indevido, que seria a modalidade, né, campanha, e uma circulação que não foi combinada, que seria regional e foi utilizada no nível nacional. Então essa ação, eu já tenho fundamento, né, eu não entro numa aventura jurídica, né, eu peço de forma fundamentada. Então, um exemplo que está me passando agora na cabeça, dei esse exemplo. Não adianta eu pedir 200 mil, né, poxa, e aí o juiz fala, o que é isso? Enriquecimento ilícito? Do nada você quer 200 mil reais? Né? Não é assim que funciona. Mas o direito moral, não o patrimonial. O patrimonial, se ele feriu 50 mil reais, isso é fácil de ser provado, ele vai ter que indenizar 50 mil reais. Mas o moral, que é subjetivo, é a honra da pessoa, né? Ou os próprios direitos morais previstos pela lei de direitos autorais, quem vai definir isso é o juiz. E às vezes a pessoa, se realmente ela teve uma decepção, ela ficou muito constrangida e ela não tem como mensurar, né? E o juiz... Existe um tempo disso? Existe um tempo que ele pode entrar com uma ação? Tem a prescrição, são 3 anos. 3 anos, quer dizer, se isso aconteceu há 3 anos atrás, nada mais pode ser feito. 3 anos para danos morais e 5 para danos patrimoniais, tá? Mas aí, sei lá, você às vezes está esperando 50 mil, mas tudo é do advogado instruir o fotógrafo. Falou, olha, eu vou pedir 5 mil porque é o que vai dar. Ou realmente, não, vamos pedir 50 mil porque o constrangimento beira a casa desse valor. Mas ainda assim, as decisões são muito acanhadas, os valores são módicos aí. Tá encaminhando ainda. Eu acho que os valores de indenização, eles não condizem com o dano que é causado. Você falou dos Estados Unidos, né? Eu morei lá há alguns anos e eu lembro que lá eu tinha que registrar os meus trabalhos, que eu produzia lá, eu tinha que registrar os meus trabalhos. Eu lembro que os trabalhos que eu tinha produzido aqui no Brasil, eu não precisava disso, porque o direito aqui é automaticamente do autor. Lá eu tinha que registrar. Como é que funciona isso em termos internacionais? Assim, como os fotógrafos podem se proteger para evitar que uma lei de um país, por ser diferente, possa dar brechas a utilizações indevidas? Então vamos lá. Assim, aqui tem um dos princípios da lei, né, que são as bases que sustentam a lei, os princípios. Tem o princípio da proteção automática ou da não formalidade. Então o autor, ele é autor a partir do momento que ele criou aquela obra. Ele não precisa de nenhuma formalidade, de nenhum registro para que ele
se coloque na qualidade de autor. Tá? É um princípio da Lei de Direitos Autorais. Nos Estados Unidos é diferente, né? E eles não são signatários da Convenção de Berna. A Convenção de Berna é um tratado internacional que prevê um convênio entre os países. Então, vamos citar Portugal, por exemplo. Se em Portugal eu tenho minha foto, meus direitos violados, eu posso, a convenção, não é a lei nacional, né? Porque aí extrapola o território. É a Convenção de Berna, se o Portugal for signatário desse tratado, e que vai reger os meus direitos. Agora, os países anglo-saxônicos, Inglaterra, o Reino Unido em geral, e Estados Unidos, é diferente o direito, né? Eles falam do copyright ali, do direito de cópia. Protege mais a obra registrada do que a criatividade. Nosso direito, ele derivou do direito moderno brasileiro, ele derivou do direito alemão e do direito francês. Então, ele trata mais sobre a criatividade, a criação humana. E aí tem esse requisito, esse princípio, né, que é o direito, que é o princípio protetor também, que tende a proteger o fotógrafo. E já tiveram alguma foto tua que pegaram? Já aconteceu com você? Tem que se, né, como fotógrafo, você já teve problema com isso? Ou como você se cercar? Né, você... Eu não descobri ainda. Se usaram... Existem ferramentas para os fotógrafos acompanharem o seu trabalho? O que você sugere? Você já conhece alguma? Como assim? Eu acho que existe um site que ele faz um tracking. Né, no Google, inclusive. No Google, né? Isso, é uma tecnologia nova. Eu não fui a fundo, assim, mas parece que você cria um número de série da tua foto e consulta se ela está sendo utilizada. Eu não fui a fundo, mas é uma tecnologia muito nova. Não sei se é eficaz. No meu caso, foi um problema assim, de utilizar de forma indevida. Eu prestei o serviço para um cliente, a foto deveria sair no CD e acabou não saindo aquela, saiu uma outra foto. Mas, de forma amigável, também resolvi. Não precisei entrar com uma ação, né? Mas, assim, todo dia tem, né, os clientes, os fotógrafos estão me consultando, contando casos. Enfim, tem casos que você às vezes nem acredita, porque não é possível que estão fazendo isso. E o pessoal abusa, são grandes marcas. Né, Te lembra algum, assim, mesmo sem citar nomes, só tipo para ilustrar? Tem, virou uma campanha nacional de uma marca que, inclusive, ela é sinônimo, sabe aquelas marcas que viram sinônimo de adjetivo? Usou uma imagem de um cliente meu, que é publicitário, ele criou aquela imagem para um outro destino, e aquilo virou uma embalagem que ia nos displays do supermercado. De repente ele está lá e vê aquela imagem. Falei, poxa, essa imagem é minha. E é uma multinacional utilizando. A culpa é dela? Não necessariamente, é de quem está na frente, né? Do marketing, do pessoal de criação ou a agência que utilizou. Nesse caso, quem errou foi a agência. Né? Foi a agência. Mas o que eu faço? Quando tem agência e tem a marca, eu entro com ação contra as duas partes. Porque se eu entrar contra a agência, eles vão chamar no processo a marca. E aí eu vou ficar a ver navio por um ano e 2 anos, entrando outra pessoa no polo passivo. Então eu já coloco todo mundo e eles que resolvem ali quem realmente feriu o direito, coloco no polo passivo, mesmo porque a marca ela tem que se responsabilizar, né? Aquilo está agregando valor e depois vai decidir quem é que vai indenizar. Mas eu entro em ação com quem aparecer no caminho, no polo passivo. O que acontece muito são, eu percebi isso em cidades menores, né, quando a gente conhece alguns fotógrafos de cidades menores que trabalham mais com pessoas, e como uma cidade é pequena, ele acaba cruzando a foto dele. Eu vou te dar um exemplo de um caso que alguém me perguntou isso há um tempo atrás. O fotógrafo fez acho que newborn ou alguma coisa assim, foto de família, e a cliente dele abriu uma loja de bebês e acabou utilizando a foto nas fachadas, né? Ele ficou querendo saber se ele tinha direitos ou não. Então, assim, como é que basicamente isso funciona?
para quem não tem muita essa informação do uso diferenciado, entende? Não sei se eu Como fui assim? claro. Tipo, Ah, você faz uma foto newborn ou de criança e aí você acaba vendo a tua cliente é a dona de uma loja de produto de bebê e utiliza a sua foto. Isso entra no dano patrimonial, correto? Ou não? Ou só no autoral também? Não sei se eu estou sendo claro. você me ouviu? Ouvi, pode falar. Eu não ouvi a pergunta, caiu a conexão, você ficou Tá, congelado na tela desculpa. ali, imagina. Ah, eu sou pensa num fotógrafo que Tá, trabalhe com crianças, ele uhum, faz uma foto para uma família dos filhos. certo. Essa família tem uma loja e utiliza essa foto Ah, na fachada. tá, isso acontece. Na maioria dos casos que as pessoas me falam isso, eles acabam se sentindo até lisonjeados e deixam. Sim, Mas entendi. ele tem todos os direitos de cobrar isso, ou Pleitear, não. sim. Porque, ó, não foi para uso pessoal? Normalmente o newborn é para uso pessoal, né? Para registrar aquele momento ali, uso familiar. Só que ele utiliza uma modalidade, foi tratada essa, tá? E de repente ela vira uma publicidade, um anúncio, tá? E aquilo tem que ser autorizado pelo fotógrafo. Hum? E aí, mas aquilo está agregando valor para o fotógrafo, eu vou deixar passar porque aquilo virou um chamariz para o meu negócio, ou não, eu vou ao pé da letra ali e vou pleitear o que é devido. Pelo menos uma remuneração igual ao cachê passado no começo. Né? E aí cada fotógrafo vai decidir o que é bom para você. Mas a regra geral que a lei prevê é que, caso as partes não conversem, né, não seja falado nada qual o fim utilizado, aí volto, né, naquele princípio protetor da lei, diz que o juiz deve ter. Opa, tá falhando? Oi, Marcelo, dá para você repetir essa última parte? Acabou congelando aqui também. Tá. Então, assim, o princípio protetor da lei, ele manda, ele dá ele tende a proteger o fotógrafo. E aí, o que a lei diz? Caso as partes não tenham convencionado nada, a interpretação será restritiva a favor do fotógrafo. Deverá ser entendido que foi tratado apenas uma modalidade. Qual seria essa modalidade? O uso pessoal da foto. E o uso publicitário? O uso publicitário tem que ser remunerado, ou indenizado, né, através de uma ação, ou remunerado de uma forma amigável. E sumiu tua voz. Por que existem tão poucos profissionais que conheçam essa parte de direito autoral? Assim, eu percebo, eu mesmo já tive dificuldade com fotógrafo quando eu me senti lesado, fui procurar um advogado e ele, tipo, simplesmente ignorou, dizendo, não, isso não vai dar em nada, deixa pra lá. E existe, Uhum. eu percebo que, assim, alguns advogados, talvez que não conheçam, acham que não vale a pena. Por que existe esse buraco na hora que você vai realmente procurar os seus direitos? Às vezes o colega ali, o advogado, ele fala que não vale a pena porque ele não conhece o caso e às vezes não quer pegar. Às Hum? vezes realmente não vale a pena entrar com uma ação, porque o tempo vai depor contra, né? 3 anos para ganhar quanto? Tá? Mas se realmente o fotógrafo ele quer é, fazer valer o seu direito, tem que contratar alguém que seja da área e instruir. Falar, olha, a gente vai pedir tanto, porque mais que isso não vai ganhar. Então ele tem que ser bem assessorado. Só que tem realmente poucos colegas atuando na área, e na área da fotografia, menos ainda. Porque a lei ela é abrangente, né? Ela protege todo tipo de obra ali protegida, né? Desde arquitetura, intérprete, escultor, pintor, obras audiovisuais, enfim, dublador, software também, e o fotógrafo. E tem assim, poucos profissionais atuantes no mercado, mesmo porque na época da graduação, lá na faculdade, eu sequer vi essa lei.
É uma lei só, né? É apenas uma lei. Mas ela é uma lei que conversa com o Código Civil, com o Código do Consumidor, com as convenções internacionais, com a Constituição Federal. E aí a gente montou o microsistema legal. Mas é muito específico. Se você abrir o escritório ao atuar só de direito autoral, você já tem que ter a tua carteira de cliente formada. Né? Sair da faculdade e esperar que tenha essa demanda, vai demorar um pouco para você ser conhecido e montar a tua carteira. Por isso que tem poucos profissionais. Né? Enfim, é isso daí. Vamos falar um pouco do livro, assim, o que o profissional pode esperar desse livro, o que você colocou nesse livro, você acha que é importante citar para as pessoas? O livro chama Direito Autoral para Fotógrafos. Direito Autoral, posso pôr ele aqui? Ó? Pode, pela iFoto, deixa eu ver, tá dando para ver aqui? Sobe só um pouquinho aí. Beleza. Isso. Pela iFoto, Direito Autoral para Fotógrafos. Ele está dividido em 3 grandes ramos, aquilo que eu falei, né? 3 grandes temas, né? Direito autoral, direito de imagem, direito de fotografar. Eu conto casos práticos do dia a dia que acontecem, né? Dou a solução para os casos também. Tem alguns temas para reflexão, às vezes eu provoco para pensar, para refletir, em termos de mercado também, né? Mas ele não... Eu evitei ao máximo falar o juridiquês, né? Aquele linguajar chato de advogado, de vênias e data vênias. Então, para ter um acesso fácil, eu acho que é uma ferramenta interessante para o fotógrafo ter ali na sua biblioteca. Teve dúvida? Consulta. Ele não tem a pretensão de esgotar o tema, né? Mas todos os tópicos que tem ali, ele visa ser instrumental, né? Ser como uma ferramenta útil para o dia a dia de trabalho do fotógrafo. Tá, teve uma dúvida ali, deixa eu dar uma consultada. Quer ver, para ter uma ideia assim, de alguns temas que eu abordei aqui? Você fala um pouco da parte de contratos também? Daquilo que você falou de se cercar de proteção no livro? Tem alguns exemplos de contratos aqui, mas eu faço uma observação bem grande em letras garrafais, que os contratos que eu estou inserindo aqui, o pessoal entender o que deve ter num contrato, né, as cláusulas mínimas ali, né, o que deve realmente formar um contrato bem feito, mas eu faço uma observação que ali não substitui a assessoria de um profissional. Tá? Não posso fazer isso, né? Falar, olha, usa esse contrato porque vai te solucionar. Não, o contrato é muito pessoal, né? Vai depender de cada caso, de cada cliente. Sumiu tua voz, Luciano. Não, desculpa, eu desliguei. É caro uma assessoria, isso é caro para o fotógrafo que está começando, porque, obviamente, ele sempre se preocupa com custos ou não. Olha, isso é caro ou não? Essa consultoria, essa parte, com certeza. Lógico que eu sei que você não vai dar preço. É muito mais barato, do que o pessoal imagina. O que é caro é uma ação judicial, principalmente quando é réu, né? E vira e mexe, eu tenho que defender colegas como réu, tá? Mas é muito mais barato, porque você já está no mercado preocupado em fazer boas fotografias, aquele background, aquela estrutura, o que vai estar por trás já está bem montada. Então você não vai ficar correndo atrás do problema. Claro, é inevitável que aconteça, mas se você tem uma boa assessoria, e isso você pode absorver no orçamento dos teus próximos clientes ali. Não vai ser alguma coisa inviável. E nem pode ser. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma, né? Porque senão eu não sou contratado, o fotógrafo também não está assessorado e o mercado continua, né, ao Deus dará. Então, eu sempre tento me adequar, é claro, tem os valores mínimos, mesmo porque é preconizado pela OAB, né, tem uma tabela que eu tenho que respeitar, mas dá para embutir no orçamento tranquilamente. Aquele fotógrafo que tem uma demanda, né, que já está no mercado, que tem um fluxo de trabalho, ele consegue absorver esse valor de uma assessoria. Só voltando aqui, por exemplo, quem é pessoa pública, eu falo, o que é local público, quais são as obras protegidas, quem é o autor, autoria e titularidade,
o que é copyright, os direitos autorais, morais e patrimoniais, o que é royalty free, domínio público, e por aí vai. Quais são as violações e sanções da lei. Aí tem 10 ou 12 casos. O que mais? Falo sobre concurso fotográfico. Portfólio online também. É muito, muito importante esse capítulo aqui. Se o fotógrafo pode utilizar o seu portfólio online ou não. Desculpa o barulho da minha cachorra, tá, Nadine? Isso é uma dúvida que sempre as pessoas têm, já me perguntaram, e eu mesmo já tive problema com isso, por causa de uma modelo que eu fotografei e depois ela veio reclamar que estava no meu site. Pô, você colocou minhas fotos no meu site e tal. Mas eu acho que eu lembro alguma coisa, eu tinha o direito de fazer isso, né? Ou não. Vamos lá, deixa eu habilitar o som aqui, tá me ouvindo? Tô. Tá. Portfólio já é uma dúvida do que vem a ser, né? E o online, se pode ou não pode. Eu já ouvi bastante alguns colegas falando que não, se você pode ter o portfólio impresso. Isso não é verdade, né? E eu fundamento aqui, né? A própria lei, lembra que eu falei que ela tem uma inteligência, ela prevê o futuro, que diz que o autor pode publicar sua obra. E o portfólio é um conjunto de trabalho do artista, do fotógrafo, né? Do autor em geral, né? Não só uma fotografia artística, mas qualquer fotografia que tenha um incremento criativo pode ser defendida pela lei de direitos autorais. Então, o portfólio online tem alguns requisitos, né, que tem que ser cumpridos, mas ele pode ser utilizado. Só uma observação e uma dica para os colegas. Facebook não necessariamente é portfólio. Eu sempre falo o seguinte, aquele casal que te contratou para fazer o casamento no final de semana, na terça, na quarta-feira, sobe a foto e diz assim, foi maravilhoso eternizar esse momento com o João e com a Maria, muito bom participar dessa data importante, enfim. Isso não é portfólio. Isso pode ter caráter de anúncio, inclusive. Tá? O portfólio é a foto por si só. Então, quer utilizar o Facebook como portfólio? Pode até fazer. Mas cria uma pastinha ali, cria um álbum chamado portfólio, show, portfólio, moda, portfólio, social, e coloca as fotos. Só. O texto pode comprometer o que seria o portfólio, né? Se o cliente reclamar, fala, poxa, mas isso aqui está agregando valor, você está prospectando o cliente com essa foto, e aí pode ter caráter de anúncio, pode dar problema. Interessante, eu não sabia disso. Eu já sabia que existiam essas limitações, mas não tinha consciência de que o Facebook poderia ser considerado como anúncio. E na verdade né? Ninguém usa Facebook só para não promover o seu trabalho. Né? É o network, enfim. E dependendo do como você coloca, pode virar um anúncio. E aí, Marcelo, para a gente encerrar aqui, quais são as dicas que você deixa para quem está iniciando no mercado hoje? Qual é a sua dica principal? Isso é para dar dicas, assim, mas pelo que eu vejo no dia a dia, a gente fala muito de fotografia profissional, eu acho que esse é o nicho, né? Apesar de ter amadores que dão baile no pessoal, né, em profissionais. Mas vou falar para o mercado, né, da fotografia. Se o fotógrafo está se colocando como profissional, ele tem que atuar como? Né? A postura dele, lidar com o cliente, tem que conhecer o mínimo dos seus direitos, os direitos do cliente também, o que ele pode ou não pode fazer, onde ele pode ou não pode fotografar, e estudar muito, desde iluminação até direito autoral, passando pela marketing, enfim, administração. Eu acho que tem que conhecer um pouquinho, assim, ser avançado em um pouquinho de cada ramo, de cada disciplina. Mesmo porque quem vai ser beneficiário? Vamos ser nós mesmos, fotógrafos. Né? O fotógrafo que tem essa postura, ele mesmo é beneficiado, porque ele ajuda a aumentar o nível melhor, né? Com certeza. do mercado, e no final das contas, o cachê dele ele vai poder aumentar. Se ele tem conhecimento, ele se diferencia. Né? E se todo mundo busca esse conhecimento, o mercado não fica tão à mercê do cliente. Né? Nós, como prestador de serviço, a gente consegue impor cachês, impor valores,
né? Porque a gente sabe o que a gente está oferecendo. Se eu estou oferecendo uma fotografia de qualidade, isso tem que ser remunerado, né? Então eu acho que se ele conhece, quanto mais informação ele tiver, mais no final das contas, lá na ponta, né, da corda, eu acho que melhor vai ser o cachê dele. Então eu acho que essa é a dica. E E quem estudar, quiser te contactar, quem quiser entrar em contato com você, o livro está legal. disponível pelo iPhoto, editor iPhoto, né? No site deles está o link no nosso site, na nossa página. Mas quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode deixar um link. Obrigado, eu vou deixar o meu contato aqui. Bom, meu e-mail é marcelopreto com 2ts.com. Tem o meu site, que é www.marcelopreto.com. O que eu convido aos colegas, hoje no grupo Na Fotografia no Facebook, a gente está beirando aos 9.000 membros ali. Começou há 1 ano e meio só, e é um tema específico, mas eu acho que tem uma procura muito grande ali. Direito na fotografia, no Facebook. Com certeza vai ser um prazer ter vocês lá conosco. Eu acho que são os 3 contatos. Tem alguns textos no Photo Channel também. Eu escrevo uma coluna ali para o site photochannel.com.br. E, enfim, esses contatos onde você pode me encontrar. Beleza, Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço a todos que assistiram. E vamos encerrando por aqui hoje, tá bom? Deixa um abraço para você, um grande abraço aos colegas aí que estão vendo o vídeo. E sucesso para todo mundo. Obrigado, Marcelo. Abraço, Luciano. Obrigado.